Olá, boa noite. Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um Acerto Legal, que está muito especial, já que estamos contando com a participação da doutora Amanda Laudier, que nos brindará com várias informações sobre a saúde da mulher, com ênfase na menopausa. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite a todo o público que está assistindo a gente nesse momento. Espero poder contribuir para a informação de qualidade e de uma forma simples, que todos consigam compreender. Perfeito, doutora. Quando nós falamos em saúde da mulher, nós estamos entrando numa seara que é muito importante, tendo em vista que saúde é tudo, né, doutora? Sim, com E nós, certeza. Esse tema. precisamos de informações. Exatamente. Então, esse tema é um tema muito relevante, né? Visto que todos nós um dia vamos chegar lá, né? Toda mulher vai entrar em falência, o que a gente chama de falência ovariana, né? Os nossos ovários simplesmente não produzem mais hormônio. E isso vai acontecer com toda mulher, independente da idade de acontecimento, né? Que a gente sabe que varia, mas a maior parte, a partir dos 50 anos, chega nesse momento. Muitas acontecem com alguns sintomas que muitas vezes não são percebidos, e aqui é a importância de falar sobre isso, é que a gente acaba sentindo e não percebendo que isso pode ter um tratamento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a gente sabe que os fogachos, né, que são os calorões, né, aquele calor que vem do tórax para cima, que às vezes molha o lençol, eles são os mais frequentes. E a paciente que não tem essa sintomatologia, ela acha que ela está passando tudo bem. E algumas coisas sutis, como alteração do hábito do sono, começa a ter insônia, começa a alterar o humor, começa a ter aquele acúmulo de gordura abdominal, começa a alterar colesterol, pressão, várias situações que vão acontecendo e que ela não tem a mínima ideia que pode estar relacionada a esse período da vida, e acaba não procurando o profissional e não sabendo que existe uma forma de minimizar essas sintomatologias, né? Doutora, eu peço perdão, mas eu preciso dar boa noite para as pessoas que estão entrando para assistir o programa. Boa noite, Maria do Céu. Boa noite, Daniele Avelino. Eu acho que a Daniele Avelino é minha cliente lá do escritório, está aqui nos prestigiando. Boa noite a todos vocês. A doutora Amanda, ela é médica endocrinologista, é professora e pesquisadora em endocrinologia, com formação docente em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC, e também ela é mestre em Endocrinologia pela UFRJ. Que bagagem, hein, doutora? Que bagagem, hein? É um prazer recebê-la aqui no Acerto Legal. A doutora não consegue mensurar a minha gratidão e a minha satisfação em recebê-la aqui no programa. Eu que fico muito feliz e honrada em poder participar e contribuir para a informação de qualidade, chegando a maior parte de pessoas, né? Vocês que estão assistindo, se puder compartilhar, a informação nunca é demais, e se souber de alguém que esteja passando por esse período da fase da menopausa, e às vezes tem a perimenopausa, que as pessoas ainda estão menstruando, né? Porque a gente sabe que a definição de menopausa são 12 meses sem menstruar, tendo ou não sintomas, né? Que a gente sabe que nem todo mundo tem sintomatologia clara e bem definida. Mas mesmo que ela não tenha essa parada da menstruação, ela pode ir oscilando o hormônio, e nesse período de oscilação que pode durar anos, a 7, eu tenho pacientes minhas do consultório que durou 7 anos, esse período que a gente chama de perimenopausa, né, que é antes de parar completamente a menstruação e se definir como menopausa. E a paciente fica sofrendo, porque não relaciona que isso pode ter a ver com oscilação hormonal e que isso pode ter tratamento. Nossa, doutora, que informação importante. Eu confesso que eu não sabia disso. Confesso que eu não sabia, assim como eu tenho certeza que muitas pessoas nem têm conhecimento. Gostaria de dar boa noite aqui para o Will Gomes. O Will Gomes, doutora, é o melhor designer que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de dar boa noite também para o Vanilton de Jesus. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Professor e mestre Cláudio Unis. Está aqui nos prestigiando, doutora. Sim, pessoa Obrigada fabulosa. Pela presença. Ele já participou de uma websérie aqui de concursos públicos e tenho muita gratidão por ele. Bom,
Vamos lá então, doutora. Doutora, eu gostaria que a doutora definisse o que é a menopausa e por que existe a menopausa. Então, a menopausa é o período em que a mulher fica 12 meses sem menstruar, tendo ou não sintomas do que a gente chama de síndrome climatérica. E o que é síndrome climatérica? Ela comporta algumas alterações, queixas na mulher, que pode ser o mais comum que a gente conhece, são os fogachos, né, que a gente define como sintoma vasovagal, em que a mulher sente aquele calorão do tórax para cima, às vezes o rosto fica vermelho, e pode acontecer em vários momentos do dia, precipitado por algumas situações, como o estresse, o cigarro pode piorar, o calor mesmo intenso, no verão é mais frequente, uso de comidas apimentadas. Então, isso pode levar também, pode acontecer à noite, isso molhar o lençol, a paciente acorda com a cama toda molhada, e às vezes vem o frio, vem o calor, então fica aquela oscilação, uma loucura, e acaba atrapalhando a qualidade de vida dessa mulher. Então, a gente sempre na consulta questiona esse tipo de queixa, mas outras queixas que não são tão valorizadas, né, que às vezes podem passar despercebidas, que aí a gente inclui os sintomas geniturinários, que pode ser dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, o prurido vaginal, às vezes você vai limpar a vagina após urinar e sente raspar o papel e machucar, então isso é sintoma isso é alteração que não está lubrificada, essa vagina. Além disso, você pode ter redução da libido, que a gente sabe que pode acontecer pela redução do estrogênio durante a menopausa, né? Existe uma curva de queda importante, principalmente na mulher que é oforectomizada, que é retirada dos ovários por algum motivo. Por exemplo, a paciente tem mioma, acaba fazendo a esterectomia total, né? Tira tanto o útero quanto os ovários. E essa parada da produção hormonal, ela é abrupta. E isso, essa paciente vai ter muito mais sintomatologia do que aquela paciente que vai evoluindo aos pouquinhos e ter aquela menopausa que a gente chama de fisiológica, vai com uma queda bem gradativa, e muitas vezes a paciente pode não sentir. Além desses sintomas que são os mais frequentes, né, e que também nessa parte geniturinária pode ter infecção urinária de repetição, então aquela paciente que tem 3 ou mais episódios de infecção urinária no ano, é um sinal que pode estar na menopausa ou na perimenopausa, né? Isso tem relação com o estrogênio baixo no organismo dessa mulher. Mas outros sinais e sintomas não tão valorizados, como dores articulares, dores musculares, sintomas depressivos, aquela labilidade emocional entre tristeza e euforia, aquela alteração do sono. Sim, ou seja, doutora, existem vários sintomas que a mulher não imagina que são sintomas da menopausa e ela segue a sua vida sem imaginar que ela já entrou na menopausa. Então, pegando esse gancho, eu posso perguntar à doutora o que caracteriza o início da menopausa? Então, a menopausa ela é definida como eu falei, você pode ter essa sintomatologia muito antes da parada da menstruação, mas a menopausa propriamente dita é definida como 12 meses sem fluxo menstrual. Essa é a definição. Associada, claro, numa idade que a gente considera fisiológica, né? A partir de 40 anos, essa mulher pode entrar na menopausa. Antes dos 40 anos, é considerada a menopausa precoce. Entre 40 e 45 anos, em algumas literaturas, pode considerar a menopausa cedo ou antecipada, mas a partir de 50, mais de 90% das mulheres entram na menopausa. E aí, toda essa questão de sintomatologia e com 12 meses sem fluxo menstrual associado à alteração hormonal, que no exame de sangue você consegue também diferenciar. Por exemplo, essa mulher que tem menos de 40 anos, às vezes está 12 meses sem menstruar, precisa ser investigado o diagnóstico diferencial. Por exemplo, algumas outras causas de mulheres jovens pode ter a suspensão da menstruação, como o excesso de um hormônio chamado prolactina, né, a hiperprolactinemia, que tem várias causas,
pode levar ao que a gente chama de amenorreia, ou seja, parada da menstruação. A outra coisa que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, pode também deixar a mulher 12 meses ou mais sem menstruar. Alterações tiroidianas também pode levar a essa amenorreia, alterações do cortisol, de vários hormônios que pode levar a esse quadro que acaba simulando uma menopausa. E aí, quando a mulher é jovem, você tem que diferenciar dessas outras alterações para a gente não acabar papando mosca. Maravilha, doutora. Eu gostaria de dar boa noite para aquela Beth Medeiros, esteticista. Maravilhosa, Beth Medeiros. É uma grande esteticista que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Está sempre aqui assistindo os nossos programas. Maravilhosa. A Dilson também sempre está nos assistindo. A Andressa Martins, que... Andressa, minha amiga, endocrinologista também. Trabalha com endocrinologia feminina e está aí também, se atualizando. Sempre. Sim, maravilhosa. Ela falou que a doutora domina muito o assunto. A Sara Soares é minha cliente, que deu shalom aqui pra gente, falou que nós somos lindas. Então, doutora, uma pergunta que talvez seja uma curiosidade da maioria das mulheres. Existe alguma relação da idade de entrar na menopausa com a idade do histórico familiar do início da menopausa? Por exemplo, a mãe da paciente entrou na menopausa aos 50 anos de idade. A avó da paciente entrou na menopausa aos 50 anos de idade. A bisavó da paciente entrou na menopausa aos 50 anos de idade. Isso significa que necessariamente aquela paciente, ela também entrará na menopausa dentro dessa faixa etária de 50 anos de idade ou não tem qualquer correlação? Então, não necessariamente essa mulher que tem familiares entrando, por exemplo, precocemente, vai entrar, ou um pouco mais tardio, vai seguir esse padrão. Mas a gente sabe que não é infrequente, a gente observa isso na nossa prática clínica. Por exemplo, vários familiares entraram antes de 40 anos. A gente vê essa associação. Realmente, isso não é frequentemente antes dos 40 anos, né, doutora? Não é para acontecer. E se está parando de menstruar antes de 40 anos, tem que investigar. Como eu falei, existem outras causas para essa parada, suspensão da menstruação. E é importante esclarecer qual é a causa, porque o tratamento pode mudar completamente. E, doutora, pode até ser uma pergunta ignorante, mas pode ser uma pergunta ignorante que muitas mulheres também têm essa dúvida. Então, eu vou fazer ainda assim, ainda que eu pareça ignorante. Qual é o papel do endocrinologista na saúde da mulher? Então, a gente sabe que tradicionalmente, né, a mulher, quando começa a relação sexual, começa a usar a pílula anticoncepcional, geralmente está atrelada a essa relação sexual, ou tem aquela coisa que a gente chama de sintoma muito importante da TPM, né, esse sofrimento perimenstruação. Então, tradicionalmente, essa mulher acaba tendo sempre a ginecologista de acompanhamento, né, e essa especialidade a gente sabe que também cuida da saúde da mulher, e é tradicional, a mulher fluxo menstrual, relação sexual, é sempre ginecologista. Mas é importante esclarecer também que a endocrinologista, ela também tem essa capacidade de fazer esse acompanhamento, essa investigação, esse tratamento, porque estuda profundamente a fisiologia da endocrinologia feminina, né? Nem todos os endocrinologistas vão ter experiência na área, mas pelo menos estudam a teoria. Então, a endocrinologia ginecológica, ela faz parte do nosso rol de estudos. Então, tanto o profissional da ginecologia quanto o profissional da endocrinologia tem capacidade técnica para fazer esse acompanhamento, tanto desses distúrbios do fluxo menstrual na mulher jovem, quanto do tratamento e acompanhamento da mulher na menopausa. Maravilha. Doutora, a doutora já relatou isso, já deu uma pincelada sobre aquelas ondas de calor.
Então, muitas mulheres relatam ondas de calor, e realmente é um sofrimento muito grande para a mulher. Sono irregular, tem aqueles relatos também de mulheres que chegam a acordar durante a madrugada com um lençol encharcado de suor. Isso é uma realidade, doutora? Isso é um mito? Nós já escutamos isso, mas é um exagero das mulheres que falam isso ou é uma realidade, é algo que realmente acontece na vida da mulher que sofre a menopausa? É uma realidade, a gente sabe que esses calores são, dentro da síndrome climatérica, são as queixas mais frequentes, né, no nosso dia a dia, né, quem lida com endocrinologia feminina. E assim, a gente vê durante a consulta tendo esses calores, e é super desconfortável, porque às vezes dentro da sala de atendimento está um ar-condicionado 17 graus e a paciente está suando. Então, Sim. é algo que você vivencia, você vê, e assim, a paciente fica constrangida, fica incomodada, porque às vezes vai, não leva outra roupa, então fica pingando, né, toda encharcada na rua. Então, é algo que incomoda muito, atrapalha a qualidade de vida, e uma coisa importante, a gente sabe que quem tem mais fogacho tem mais risco cardiovascular, tem uma associação direta. Então, é um dado a mais para você tomar as devidas precauções. Então, esse aí é um sinal de alerta, ou essa paciente ela pode ter mais risco cardiovascular, e a gente sabe que a terapia hormonal da menopausa minimiza e, quiçá, zera essa sintomatologia, e mesmo que numa avaliação, né, a gente sempre elimina quem tem fatores de risco para câncer, quem tem o que a gente chama de contraindicações absolutas para a terapia hormonal, né, que é o câncer estrogênio dependente, seja ele de endométrio, de ovário, de mama, pessoal e ou familiar, e história de trombose, né, essa paciente ela é avaliada antes de se pensar em fazer a terapia hormonal, né, para a gente não fazer e agregar risco. Isso a gente faz de rotina, né? Isso é um cuidado que a gente sempre faz, pede todos os exames necessários, faz uma análise da história da vida da paciente, que a gente chama de anamnese completa, um exame físico completo, para analisar, assim, essa paciente, ela tem fator de risco, ela tem contraindicação, ela tem só um cuidado. E aí, dependendo do caso da paciente, a gente vai pensar na melhor tipo de terapia hormonal. Mas, complementando, mesmo que essa paciente não seja candidata a usar hormônio, é importante que saiba que existe tratamento não hormonal para essa mulher. Em relação ao calor, ela não precisa ficar sofrendo até acabar, até porque os calores eles podem durar anos, né, da vida dessa mulher. Ela não precisa sofrer. Existe tratamento para isso. Sim, a Keila Moreno está comentando que isso sempre acontece com ela, esses calores excessivos, e a ginecologista passou exames e disse que ela ainda não havia entrado na menopausa, mas que isso sempre acontece com ela. Como a doutora ponderou, tem que investigar. Teve um sintoma, tem que procurar o médico e investigar. É uma ponderação, vou pegar esse relato como um gancho, que é importante dizer que na perimenopausa, se essa paciente tem muitos calores e eles são frequentes, porque a gente sabe que pode oscilar, como o FSH, um outro hormônio, ele pode oscilar, pode normalizar a parte hormonal em alguns momentos e depois voltar a subir o FSH, e aí acaba caindo, tem associação com estrogênio baixo. Os calores têm relação direta com essa falta de estrogênio. E muitas das vezes, quando a paciente tem isso muito exacerbado, ela também se beneficia da terapia hormonal na perimenopausa. Não necessariamente precisa entrar no critério de menopausa, ou seja, 1 ano sem menstruar, para se pensar em tratar a terapia hormonal. Na verdade, o que a sociedade, né, brasileira de endocrinologia, o que o DEFA, né, que é o Departamento de Endocrinologia Feminina dentro da sociedade brasileira, tenta alertar, ontem eu estava até numa reunião com eles, tenta alertar a população,
é que essas mulheres precisam saber de todas essas situações, tudo que pode acontecer, muito antes de chegar no momento, porque ela pode prevenir. Ela, por exemplo, pode fazer uma alimentação já rica em cálcio, porque a gente sabe que durante a menopausa cai a massa óssea, né? A maior parte das mulheres tem um decréscimo da massa óssea. Pode já alterar a questão do estilo de vida, parar de fumar, que eu já comentei que piora os calores, a questão do tabagismo, além de piorar risco cardiovascular e chance de câncer. Começar uma atividade física regular, porque a gente sabe que durante a menopausa também vai acontecendo uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, que são alterações no corpo dessa mulher. Além de alterações físicas, né, da gordura começar a acumular na barriga, fala assim, doutora, eu continuo fazendo o mesmo exercício, comendo a mesma coisa, e minha barriga está crescendo cada vez mais. Isso é hormônio dependente. A gente sabe que durante a menopausa vai acontecendo um desbalanço entre o estrogênio, que é o hormônio feminino, e o androgênio. E porque o estrogênio, os dois caem, mas o estrogênio cai num valor, numa intensidade muito maior. Então, ocorre o que a gente chama de hiperandrogenismo relativo, ou seja, o androgênio, que é o hormônio considerado masculino, mas a mulher tem um nível de androgênio, né, no corpo dela, e aí acaba ficando um pouco mais exacerbada em relação ao estrogênio. E esse desbalanço contribui porque a gente chama de síndrome metabólica, que se associa à resistência insulínica, ou seja, risco de diabetes, esse acúmulo da circunferência abdominal, e a gente sabe, assim, é um pouco desesperador, mas a cada ano da menopausa, ela aumenta em 0,9 centímetro da circunferência abdominal. Isso tem relação direta com risco cardiovascular, infarto e AVC. E, além disso, a cada ano, essa mulher tem tendência a ganhar 500 gramas de peso por ano. E não é de músculo, porque a gente sabe que ocorre muito a questão da adiposidade. Altera a pressão, altera o colesterol. Então, toda essa alteração metabólica, a gente sabendo o que vai acontecer, a gente podendo prevenir, né, começando atividade física regular, que inclui aeróbico, né, 150 minutos de aeróbico por semana, além de 60 minutos de musculação, que a Sociedade Brasileira recomenda, além da Organização Mundial de Saúde também recomenda, essa atividade física mínima de força muscular com movimento, né, se não gosta de musculação, faz pilates, faz funcional, faz alguma outra coisa, então procurar alguma coisa que você tenha prazer para começar a mudar esse estilo de vida e diminuir os riscos que a gente sabe que pode acontecer nessa fase da vida. Nossa, doutora, realmente existe muita ignorância no assunto, hein? Existe muita ignorância mesmo, às vezes a mulher sofre com esse tipo de gordura abdominal e a doutora está falando que isso pode estar diretamente relacionado com a menopausa. Tem muita ignorância, as mulheres realmente precisam de muito esclarecimento. Sim, com certeza. Eu gostaria de dar boa noite para a Evelyn Rodrigues, a Sabrina Rocha, minha cliente querida lá do escritório, a Keila Morena agradeceu e fez outra pergunta. Por que o endocrinologista cuida dessa parte? Mas, melhor dizendo, então o endocrinologista cuida dessa parte? Ou seja, acho que ela tem a intenção de procurar um endocrinologista após assistir essa live e faz muito bem. Então, o endocrinologista também cuida dessa parte, tem a capacidade técnica para cuidar dessa parte, sim, porque a gente estuda isso na nossa formação, na nossa especialização. Então, a gente tem capacidade, sim, para fazer um acompanhamento adequado com todos os cuidados que merece esse tipo de tratamento, né? Porque não basta só a avaliação inicial. A gente faz um acompanhamento regular, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, está fazendo o exame e tem os exames anuais, então tem todo um protocolo que a gente segue de cuidados para minimizar ao máximo os riscos que podem acontecer com a terapia hormonal. Eu gostaria de dar boa noite para o Denilson Velliman, que é um youtuber, agora nós chamamos de influência digital. Pode ser. Tá aqui nos prestigiando, assistindo a nossa live, que pessoa fabulosa. Doutora Sabrina Campos, mais conhecida como Doutora Sabrina Gustavo. Ela está participando de uma websérie de crianças e adolescentes, contribuindo muito com a sociedade. Obrigada, doutora, pela sua participação. Doutora,
A Maria Freitas, ela fez um comentário aqui. Ela falou o seguinte, que ela não teve esses calores, que é bem característico da menopausa. Normalmente, quando a mulher, nessa faixa etária, começa a sentir calores excessivos, ela já fica logo preocupada, acreditando que entrou na menopausa, claro, associado com os demais sintomas. Ela não teve esses calores e ela já está na menopausa e só está começando a se preocupar com a barriga. Esse Então, foi o comentário que ela fez. Eu costumo dizer que isso é um perigo, não ter os fogachos, né, os calores. Por quê? Porque você acaba não valorizando as milhares de outras coisas que podem acontecer, que na verdade você não sabe que pode acontecer. Como eu falei, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de ser síndrome metabólica, aumenta o risco de osteoporose, pode alterar a qualidade de vida, como dores articulares, dores musculares, que às vezes a gente acha assim, é frescura, é porque eu não faço exercício, é por conta disso, por conta daquilo, e a gente vai arrumando justificativas e que, na verdade, tudo pode estar relacionado, sim, à menopausa. Como, por exemplo, o rebaixamento do assoalho pélvico, isso, com a falta do estrogênio, isso vai acontecendo ao longo da vida. E muitas vezes essa mulher, ela tem o que a gente chama de continência urinária de esforço. Por exemplo, ela espirra, ela tosse, ela perde urina. E isso é porque ela não só não fez a terapia hormonal, mas ela pode também se beneficiar de cremes locais para diminuir esse risco. Então, a gente faz também tratamento preventivo. Por exemplo, essa mulher não vai usar o que a gente chama de hormônio sistêmico, né? Seja oral, seja transdérmico, que tem o melhor benefício para todas essas alterações. Mas, às vezes, ela tem sintomas locais, ou mesmo sem sintomas locais, ela pode se beneficiar do creme vaginal de estrogênio local, que a absorção é praticamente mínima, e aí, com o tempo, ela não vai ter esse rebaixamento do assoalho pélvico, não vai ter infecção urinária de repetição, não vai ter ressecamento, nem dor na relação sexual, que a gente sabe que a mulher acaba convivendo com isso sem saber que dá para minimizar e muito esses sintomas. Tá, ok. Eu gostaria de dar boa noite para todas as pessoas que estão entrando e pedir para que curtam esta live e para que compartilhem esta live com o maior número possível de pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo disponibilizado com o encontro de hoje. Curtam também o Acerto Legal, que é esse programa que vocês estão assistindo e que leva sempre informações e esclarecimentos de assuntos diversos à sociedade. E, claro, as redes sociais da doutora Amanda Laudier, excelente médica endocrinologista. Doutora Amanda, poderia falar um pouquinho sobre a terapia hormonal e se a terapia hormonal tem alguma relação com câncer de mama? Isso é um tema muito relevante, porque criou-se, né, esse que a gente chama de tabu, né, baseado em dados concretos, sim, mas que depois ficou esse medo extremo e aí acabou se perdendo ao longo de muitos anos, né? Essa questão da relação do câncer de mama com a terapia hormonal, ela surgiu com um estudo chamado WHI, um estudo americano, multicêntrico, por volta dos anos 2000, e a partir dali, a terapia hormonal, o hormônio que foi utilizado foi o hormônio equino conjugado, estrogênio equino conjugado, que é um hormônio que praticamente a gente não usa. Eu, particularmente, nunca prescrevi para as minhas pacientes, e com doses elevadas nesse estudo. Então, hoje em dia, tem terapias muito mais avançadas, que foram feitas em vários estudos, que não têm relação com o risco de câncer de mama, como o uso da progesterona micronizada, que é uma progesterona muito semelhante à progesterona natural, né, que a gente acaba chamando de progesterona natural, associado ao estrogênio transdérmico, que a gente passa na coxa, né, é super simples de passar e absorve no corpo todo. Não precisa necessariamente ser oral, mas também tem a terapia oral e mesmo essas de hoje em dia não tem uma relação que aumenta o risco de forma significativa, né? Então, é importante que nós, como profissionais de saúde, que trabalham com medicina baseada em evidência, que trabalha com atualização, a gente desmistificar esse medo
da terapia hormonal e o câncer. Para isso, a gente faz uma análise rigorosa antes de começar. A gente não vai dar hormônio antes, por exemplo, de fazer uma mamografia, um ultrassom de mama. Se essa mulher tiver um nódulo, a gente não vai começar. A gente manda para a mastologista, avalia com o laudo dela e autorização dela, a gente começa. Então, é todo um cuidado antes de fazer a terapia hormonal. A minha avó com 60, 70 anos teve câncer de mama. Não é fator de risco para essa mulher. Fator de risco vai ser parente de primeiro grau com menos de 50 anos. Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos. É fator de risco. Mas essa mulher, a minha avó teve câncer com 70 anos. Não é fator de risco. Então, a gente entra num questionário muito rigoroso antes de prescrever hormônio para essa mulher. Sim. Doutora, a Evelyn Rodrigues, ela fez uma pergunta, eu não entendi muito a pergunta, mas eu acho que a pretensão dela é saber se a menopausa tem alguma correlação com a infecção urinária, ou seja, se a mulher fica mais suscetível a ter infecção urinária, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem toda a relação, sim. Sim. Esse estrogênio que vai caindo ao passar dos anos da menopausa, né, e no momento que tem esses 12 meses pós-menopausa, esse estrogênio está muito baixo, e tem relação direta, sim, com a infecção urinária, muda o pH, muda a lubrificação daquela região, e aí acaba tendo maior chance de ter infecção urinária. Então, é mais um benefício que a terapia hormonal, seja ela sistêmica ou o creme de estrogênio local, fornece para essa mulher. Maravilha. Então, acredito que a pergunta agora esteja respondida. Doutora, antes de entrarmos na síndrome do ovário policístico, mais alguma observação sobre menopausa? Como dicas essenciais, ou qual a ponderação que a doutora poderia fazer? Advertências? Então, o mais importante que eu considero, assim, que as pessoas que estão assistindo entendam que a menopausa é um período que é fisiológico da mulher, né? Existe a falência dos ovários, eles deixam de produzir o hormônio, que é o hormônio específico da mulher, e com isso, várias sintomatologias e vários fatores de risco, eles vão estar embutidos nessa condição, e que cada vez mais precocemente a gente orienta a mudar estilo de vida, porque como é uma coisa inevitável de acontecer, que aconteça de uma forma leve, branda, diminuindo o risco cada vez mais. Igual a mulher normalmente quando vai engravidar, eu quero entrar no peso ideal para ter uma gestação tranquila. Então pensa nisso na menopausa também. Eu quero ter uma menopausa tranquila. Eu vou parar de fumar, eu vou beber com moderação, eu vou começar atividade física regular, que atividade de impacto é importante também para a massa óssea. Eu vou ingerir leite, queijo e iogurte todo dia, que exceto se você é intolerante, que aí você vai ter que tomar o comprimido de cálcio, mas isso previne também a redução da massa óssea na menopausa. E se eu tiver qualquer dessas sintomatologias que eu referi, que vocês procurem um profissional habilitado para avaliar o tratamento para você, seja ele hormonal ou não hormonal. Maravilha. Então, a Linda Tatimoto está perguntando, é necessário, então, fazer a reposição hormonal? É aconselhável? Necessário? Eu acho que não é necessário, mas é aconselhável no seguinte sentido: você vai melhorar vários aspectos da sua vida, seja ele de diminuição de risco cardiometabólico. Então, uma coisa que eu não referi foi que ao longo dos anos ocorre acúmulo de placa de gordura nos vasos do nosso coração. Então, você diminui chance de infartar, porque o estrogênio, ele feito no início, né, logo quando você abre o quadro de menopausa, ele evita com que essa placa acumule, então você acaba ganhando tempo de vida, né? Diminui essa redistribuição de gordura, então esteticamente
vai te beneficiar, diminui risco de infecção urinária de repetição, de redução do assoalho pélvico, dá bem-estar, melhora a cognição, diminui sintomas depressivos. Então, assim, eu posso listar aqui e ficar até o final da live falando dos benefícios da terapia hormonal. Agora, essa mulher, eu não quero de jeito nenhum. Tudo bem, você não quer, mas eu tenho calores. Então, você pode não sofrer, porque acontece, hoje é mais raro, a mulher, por mais que eu explique, por mais que eu oriente, dê dados bem objetivos de estudo, essa mulher, às vezes, ela não quer fazer a terapia hormonal por N motivos, que eu não consegui perpassar, né? Não consegui abrir a cabeça dela para isso. Fala, tudo bem, você não quer fazer, não vou te obrigar. Vamos pensar em outras formas de minimizar as suas sintomatologias. Então, tem medicamento que vai melhorar a questão do sono junto com os calores, o creme vaginal vai diminuir a questão do incômodo local, e aí várias outras coisas. Tem o laser, né, que é uma coisa mais recente, nos últimos anos, tem se falado muito do laser, do assoalho pélvico, até tem 2 fisioterapeutas pélvicas que trabalham comigo, que fazem esse tipo de procedimento e que cada vez mais está tendo estudo nessa área para diminuir essa questão do rebaixamento do assoalho pélvico. Então, assim, o mais importante é saber que tem como minimizar ou parar essa sintomatologia, esse sofrimento. Não é para sofrer. E se existe essa terapia que pode ajudar tanto a diminuir o sofrimento, por que não realizá-la? A Fabiana Juvencio, ela fez uma pergunta que, na verdade, nós já havíamos respondido lá no início da live, já conversamos um pouquinho sobre esse assunto. Ela perguntou o seguinte: minha mãe ficou com menopausa cedo, com 37 anos, e eu, como filha, posso ter cedo também? Sim, tem. Não quer dizer que você vai ter, mas tem mais risco, sim. Então, ficar de olho em tudo isso e fazer as prevenções, como eu comentei. E uma outra coisa importante essa mulher que tem a menopausa precoce, que é antes de 40 anos, ela tem mais chance de perder massa óssea. Então, tem mais risco de osteoporose e, consequentemente, mais risco de ter fratura óssea. Então, é uma coisa aí para entrar em alerta. Excelente colocação, doutora. E a Keila Moreno também fez uma pergunta, isso serve para homens também, porque homem também tem andropausa. Então a questão do homem é um pouco diferente, não tem essa parada abrupta, né, do hormônio, como a mulher tem. Essa questão da redução da testosterona ao longo do tempo, a maioria não vai receber reposição hormonal, é avaliado com muito mais critério. Então, assim, a gente não tem uma coisa correspondente no homem, né? É muito diferente. A mulher sofre muito mais com essas alterações hormonais desde a fase que a gente chama de menacme, né? Que é o período do fluxo menstrual, dessa oscilação mensal, que é muito sofrido, que algumas pessoas sofrem tanto que chega a ter um distúrbio chamado disforia, né? Um transtorno disfórico. É uma coisa muito intensa, acaba até separação, de casamento, a pessoa tem surtos, são coisas muito sérias, né? Por conta dessa oscilação hormonal, o homem não acontece. Então, o homem é muito privilegiado nesse sentido. Praticamente ele fica um platô. E quando cai, é uma queda muito devagar, muito devagar. Não se compara ao que a mulher passa. Que bom para os homens. Doutora, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. E a depressão? Vamos lá, rapidinho. Depressão. Porque existem várias alterações de humor. E muitas vezes pode ficar muito sério. Tem mulheres que ficam depressivas. O tratamento hormonal, ele alivia ou é necessário também buscar uma ajuda especializada com um médico de outra categoria, como um psiquiatra, por exemplo? Excelente colocação. Inclusive, quem perguntou, foi você ou foi outra pessoa? Fui eu. Você. Tá atualizadíssima nesse assunto, porque foi ontem a discussão do nosso grupo, né? Uma endocrinologista super renomada no Brasil, que trata há mais de 30 anos menopausa, falou sobre esse tema, a relação da depressão com a menopausa. A gente sabe que a depressão
é a doença mais prevalente no mundo. Então, assim, é uma epidemia, a gente sabe que é algo muito sério, muito desvalorizado, né? Pouco valorizado, estigmatizado. Muitas vezes eu praticamente encaminho 90% dos meus pacientes para psiquiatra. Isso não quer dizer que é porque é maluco, porque tem muito esse estigma, né? Se foi para o psiquiatra é porque é maluco. Tem muita resistência, mas cada vez menos, porque a minha forma de abordar é uma forma assim, muito tranquila, muito leve, então eu encaminho muitos pacientes meus. Eu acho que a gente não substitui o psiquiatra. O conhecimento que ele tem é um conhecimento único, que é importante a gente ter um conhecimento básico, mas a gente não domina completamente o tratamento da depressão para a gente ficar com esse paciente somente conosco. Então, é importante saber que a depressão é um diagnóstico que inclui alguns critérios, não só sintoma depressivo, existem vários tipos de depressão, existe depressão atípica, que a pessoa nem fica triste, é um outro tipo de sintomatologia. Então, se a gente ficar com esse tipo de paciente sem um especialista, ou pelo menos uma avaliação desse especialista, a gente vai acabar tratando de forma inadequada esse paciente. Então, assim, a gente sabe que vários estudos hoje falam que a queda do estrogênio, da progesterona ao longo da menopausa tem associação direta com distúrbios de cognição, com sintomas depressivos, com transtorno de ansiedade, que de uma forma a gente precisa tratar de uma forma multidisciplinar, né? O hormônio pode melhorar algumas sintomatologias, mas na suspeita de um paciente com a depressão propriamente dita, o que a gente chama de depressão maior, né, que é o critério DSM-4, com todos os critérios que são analisados, o paciente fechando todos esses critérios, é interessante, importante e fundamental que seja encaminhado também para o psiquiatra, e muitas vezes vai ser necessário um tratamento junto, coadjuvante, associado. Então, eu vou dar o hormônio para esse paciente e o psiquiatra vai dar o remédio específico da parte dele e a gente vai estar acompanhando de forma multidisciplinar. Nossa, olha que maravilha, doutora. Agora, só pegando o gancho, eu perguntei isso sobre a depressão porque recentemente teve uma cliente lá no escritório conversando comigo e ela falou que estava se sentindo muito depressiva e ela não sabia se isso tinha alguma conexão com a menopausa. Ela nem sabia se estava na menopausa. Eu falei assim, olha, calma que eu vou perguntar para a doutora Amanda, pois estarei em live com a doutora Amanda na próxima terça-feira. Maravilha. Sim, é um fator que vai estar associado, que pode ser um fator de gatilho ou piora de um quadro prévio, né? A gente sabe que o maior fator que predispõe essa mulher a entrar em depressão na menopausa é ter uma história prévia de menopausa. Ok. Doutora, tem uma notícia muito... uma história prévia de depressão. Sim, doutora, tem uma notícia muito boa, mas antes deixa eu apenas ponderar aqui o comentário da doutora Sabrina Gustavo. Ela falou o seguinte, ótima pergunta sobre depressão, pois estamos no Setembro Amarelo. E hoje, justamente, eu conversava sobre Setembro Amarelo, porque me convidaram para poder fazer uma palestra motivacional. E, legal. Nossa, excelente colocação, doutora Sabrina. Realmente estamos no Setembro Amarelo e temos sim que alertar as pessoas, orientá-las da melhor forma possível. E a doutora respondeu uma pergunta que pode sim ser a dúvida de muitas outras mulheres. E tem que buscar tratamento, tem que ir sim ao endócrino, tem que ir sim ao psiquiatra, enfim, tem que procurar um especialista para conversar sobre esse assunto. Doutora, a Beth Medeiros, aquela que eu falei, que eu considero a melhor esteticista do Rio de Janeiro, é aquela esteticista onde as pessoas não dão a idade que eu tenho, eu devo isso a Beth Medeiros. Ótima propaganda. Pois é, a Beth Medeiros, ela acabou de escrever um comentário que os meus olhos estão assim, ó, brilhando. Lu, quero presentear alguma espectadora da live com um tratamento estético, uma criofrequência. Olha. Que legal. Ela é uma grande incentivadora das mulheres, doutora. Além de ser uma grande profissional, ela é uma grande pessoa, é uma pessoa fabulosa. Então, vamos sim fazer um sorteio
Vamos pensar aqui nas regras para esse... Sorteio não, vamos fazer um concurso. Acho que é mais justo fazer um concurso do que um sorteio. Vamos pensar e até o final da live eu divulgo essas regras. A gente vai pensando aqui e eu faço essa divulgação. Tá bom? Muito obrigada, Beth, pela sua generosidade. Você é uma grande pessoa. A Sheila Ribeiro perguntou com quantos anos começa a menopausa na mulher. Ela provavelmente perdeu o início da live, mas tenho certeza que a doutora pode responder essa pergunta. Sim, a idade mais média, né, da maior parte das mulheres entrar na menopausa é com 50 anos de idade, mas tem mulheres que podem entrar antes de 40, que a gente chama de menopausa precoce, ou antes de 45, que a gente chama de menopausa cedo ou antecipada. Então, após 50 anos, a maior parte das mulheres estarão na menopausa. Maravilha. As pessoas ficaram empolgadas aqui com o concurso que nós vamos realizar. Já temos o prêmio. As pessoas estão aqui encantadas com esse concurso. A Sabrina Gustavo, doutora Sabrina, a grande advogada que nós temos aqui no Rio, está elogiando essa proposta fantástica da Beth. A Maria do Céu está elogiando essa live tão esclarecedora. Então, doutora... Maria do Céu, minha amiga também. Que beijo para você. Sim, sim. Então, vamos matar a curiosidade dessas mulheres. Vamos sim fazer... Aproveitando que estamos no Setembro Amarelo, vamos fazer um concurso aqui no nosso programa, no Acerto Legal, e as regras são: você vai curtir o Acerto Legal, você vai curtir esta live, vai compartilhar essa live na sua linha do tempo, e você vai deixar escrita aqui nos comentários uma frase para as pessoas que estão sofrendo de depressão. O que a doutora achou, hein, doutora Amanda, das regras desse concurso? A frase mais criativa ganhará o concurso. Eu gostei porque é uma forma de você, inclusive, chamar atenção para essa situação que é muito grave, né? Eu até fiz uma repostagem sobre o Setembro Amarelo na minha rede social, no meu Instagram, doutora.amandalaudier. Eu acho de extrema importância, porque a gente sabe que a depressão, e quem tem depressão pode ter essa questão da tentativa de suicídio muito forte, né, e é muito estigmatizado. Então, eu acho que a palavra aí de ordem é empatia e acolhimento. Eu acho que é isso, a gente não desvalorizar o sofrimento alheio e não achar que a frescura é palhaçada, é só levantar e trabalhar que tá tudo certo. Não é bem assim, gente, não é. A gente sabe que é uma coisa muito séria, e é doença. Bom, então, daqui a pouco eu vou deixar escrita aqui as regras do sorteio, mas basicamente curta o Acerto Legal, curta esta live, compartilhe esta live, pois como eu sempre digo e repito, quando você compartilha os nossos encontros, você está orientando a sociedade, você está levando informações e esclarecimento à sociedade, que é justamente a proposta do nosso programa. E depois deixa aqui nos comentários uma frase de incentivo, uma frase de apoio, uma frase motivacional, uma frase para aquelas pessoas que, infelizmente, elas passam por essa doença, porque a depressão é uma doença muito grave. É uma doença muito, muito grave. A pessoa precisa de tratamento. Não é preguiça, não tem nada a ver com isso, não é uma mera tristeza, é uma doença. E, como tal, precisa de tratamento. Daqui a pouquinho eu vou escrever aqui as regras do concurso, tá ok? Doutora, mais alguma observação sobre a menopausa ou podemos entrar na síndrome? Podemos entrar. Acho que a gente falou, assim, o principal, né? Tem muita coisa para se falar, mas eu acho que o recado principal foi dado. Sim, sim. A Sheila Ribeiro está comentando que ela trabalha com muitas mulheres na igreja e ela percebe que algumas têm, sim, sintomas de depressão. Infelizmente, é muito triste isso e as pessoas precisam, sim, de esclarecimento e buscar uma ajuda especializada. Doutora, eu gostaria que a doutora falasse mais uma vez como que as pessoas te localizam, seu Instagram, porque teve uma pessoa que até pediu o telefone do seu consultório aqui em um dos comentários. Então, o meu Instagram é doutora.amandalaudier, meu consultório é na Barra da Tijuca,
E lá na minha rede social, tanto no Facebook, Amanda Laudier, quanto no Amanda Laudier no Instagram, você tem como clicar no Instabio, no Nutrilink, e dali te dá acesso direto para marcar a consulta direto no meu site, que é o Dr. Ali Amanda Laudier. Ah, tá ok. Só para complementar essa questão da depressão e do acompanhamento multidisciplinar, a gente não pode esquecer do profissional da psicologia, né, que foi o dia do psicólogo recentemente, junto com o dia do endocrinologista. O psicólogo é fundamental nesse acompanhamento, e é até o profissional que acompanha com mais frequência essa pessoa, não é o endócrino, nem é o psiquiatra, é o psicólogo que, às vezes, 2 vezes por semana ou semanalmente, está acompanhando esse paciente, às vezes é num momento de tentativa de suicídio, ele liga para o psicólogo. Então, é de extrema importância o paciente acompanhar também com o psicólogo, fazendo terapia cognitivo-comportamental, porque é assim que ele vai sair dessa. Eu acabei de receber uma sugestão aqui do Will Gomes, e a sugestão dele foi para que as mulheres que estão participando da live, essas mulheres elas podem enviar no privado algum ensinamento, algo que elas aprenderam com a live de hoje. Acho ótimo. Isso. Então, o que nós pedimos aqui como regras do concurso que nós criamos repentinamente, tendo em vista o grande prêmio disponibilizado pela Beth Medeiros? Nós criamos como regra curtir esta live, compartilhar a live lá na sua linha do tempo, curtir o nosso programa, escrever alguma frase de apoio, de incentivo para as pessoas que infelizmente sofrem de depressão. Mas, por favor, envie no privado, se você não se sentir à vontade em escrever essa frase aqui nos comentários, pode enviar no privado, nós recebemos todas as mensagens aqui no programa, nós temos inclusive uma equipe que analisa as mensagens, e você pode enviar também o que você aprendeu, algum ensinamento, o que você tirou desta live de proveito, o que você aprendeu, qual foi a dica de ouro, qual foi a sacada que você teve, você pode enviar no privado. Para mim vai ser até muito útil, até para a minha forma de abordagem com as minhas pacientes e com os meus alunos. Né? Sim, então vai ser bem legal se vocês puderem contribuir para mim, para a minha prática. Tá ok? Então, essas são as nossas regras do concurso que estamos realizando aqui ao vivo. Vamos lá, então vamos recapitular. Curta esta live, compartilhe esta live, por favor, curta um acerto legal. Aproveito para pedir para curtirem também as redes sociais da doutora Amanda Laudier, grande médica endocrinologista, e enviem no privado, caso vocês não se sintam confortáveis em escrever aqui no comentário alguma frase que venha apoiar as pessoas que sofrem depressão, e também os ensinamentos, o que vocês aprenderam com esta live, o que marcou vocês nesta live, como esta live contribuiu com vocês, para a vida de vocês, o valor que este encontro agregou na vida de vocês. A doutora Amanda acabou de mencionar que ela ficou muito satisfeita com essa sugestão do Will Gomes. Doutora, síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal. Então, quais seriam os principais sintomas? Existem muitas mulheres que, infelizmente, sofrem desta síndrome. E o que a mulher pode fazer para poder, como tratamento, para poder passar com mais tranquilidade por esta síndrome? Então, a importância de falar da síndrome dos ovários policísticos, né? Ou para outras pessoas chamam de PCO, né? Que é em inglês, a sigla em inglês. É uma associação de alterações, como na medicina a síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. No caso da síndrome dos ovários policísticos, tem alguns critérios para você preencher para que tenha essa suspeita, né, que a gente chama de, um critério é a irregularidade menstrual ou a falta da menstruação, por isso que eu chamei a atenção dessa mulher com menos de 40 anos sem menstruar, ela pode ter essa síndrome, que é um diagnóstico diferencial com a menopausa. Além disso, o que a gente chama de hiperandrogenismo, que pode ser clínico e ou laboratorial. O que é isso? É excesso de hormônio masculino no corpo. E aí, ele pode se manifestar no nosso corpo com as seguintes alterações:
Alopécia, então a paciente, o que a gente alopécia androgenética, até meu amigo Daniel Fernandes, dermatologista, especializado nessa parte, perde o cabelo nessa região, então isso pode estar associado com excesso de hormônio masculino. Além disso, excesso de pelos, que são o que a gente chama de pelos grossos, em locais androgênio dependentes. Quais são os locais androgênio dependentes? Então, aquele pelo grosso nessa região do busto, o pelo grosso nessa região do mento, nessa região do tórax, no abdômen, na região da virilha, da coxa e no dorso, pode acontecer. E isso a gente chama de hirsutismo, né, que é o hiperandrogenismo clínico. Além disso, essa paciente pode ter sinais de virilização, que é a voz grossa, além da perda capilar, e o que a gente chama de hipertrofia de clitóris, que é o aumento da região do clitóris, que é uma região da vagina, onde a mulher tem prazer. Esse clitóris ele pode estar aumentado, associado a um excesso de hormônio masculino no corpo dela, ou o excesso de sensibilidade ao hormônio, porque não necessariamente essa mulher, quando dosa no sangue, esse hormônio vai estar alto. Mas essa mulher tem uma sensibilidade maior no receptor dela, que até hoje a gente ainda não tem exame para analisar isso. Ela se manifesta clinicamente, é o que a gente chama daquela mulher barbada, né? Do circo, que era motivo de chacota e tal. Aquela mulher tinha síndrome dos ovários policísticos. E passava batido, é a mulher peluda, mulher peluda. E muitas vezes tem outros diagnósticos diferenciais, né, para essa síndrome, e aí a gente sempre tem que excluir, como inclusive tumores que produzem hormônio masculino, e além disso, o ultrassom transvaginal, pélvico, evidenciando alterações nos ovários. Então, muitas vezes, a mulher confunde ela ter ovário micropolicístico de ter a síndrome dos ovários policísticos. Se ela tiver só os ovários, ela não tem a síndrome. Para ter a síndrome, ela tem que ter pelo menos 2 dos critérios que eu referi. E aí, muda completamente o acompanhamento e o prognóstico dessa mulher, porque se ela tem a síndrome, ela tem mais risco de ter várias outras doenças, como a síndrome metabólica, como eu mencionei, que está presente na menopausa. Ela também tem associação com a síndrome dos ovários policísticos, que é essa mulher que aumenta a pressão, altera colesterol, ganha peso, ganha cintura, é o que a gente chama de síndrome metabólica, que aumenta diretamente o risco cardiovascular. Então, ela tem mais risco de ter câncer de endométrio, câncer de ovário. Ela tem mais chance de ter doenças autoimunes, como a doença tiroidiana. Ela tem risco de ter doenças, distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia, que tem se visto bastante recentemente, que não era tão falado no passado. Além de diabetes, obesidade. Então, dificuldade de engravidar. Então, essa mulher, às vezes, que tem dificuldade de engravidar, ela tem a síndrome. E se ela sabe que ela tem essa síndrome, tem tratamento específico para ela melhorar essa fertilidade. E saber que, mais do que qualquer tratamento específico, a mudança do estilo de vida também, a gente volta, né, bater na tecla que a mudança do estilo de vida também é fundamental para, mesmo que você tenha a síndrome, você passe por ela de uma forma tranquila, com menos risco possível de ter essas complicações que eu mencionei, que é fazer atividade física regular, não fumar, não beber em excesso, porque aí ela minimiza muito, por exemplo, o risco de ter hipertensão, diabetes e várias outras alterações ao longo da vida dela, porque normalmente essa mulher vai ter uma expectativa de vida aí de 60 a 70 anos, se ela faz diagnóstico com 30 anos, ela tem muito tempo pela frente para ter complicação. Perfeito, doutora. Muito, muito boa colocação e, sem dúvida, muito esclarecedor. Eu gostaria só de ponderar que as regras do concurso, elas já estão fixadas aqui nos nossos comentários, lá no topo dos nossos comentários, ok? A Lúcia Sacramento Monsores está dando boa noite, dizendo que está muito bem explicado. Que bom, fico feliz.
Pois é. Doutora, mais alguma ponderação sobre a síndrome? Algum ponto que a doutora considere como relevante, como mais esclarecedor ainda para as mulheres? Então, em relação à síndrome, assim, tem muita coisa também para falar, eu dou aula desse assunto, mas, assim, para tentar ser bem objetiva e bem concisa, o tratamento de escolha para essa síndrome é o anticoncepcional, e eu aproveito para chamar a atenção que existem contraindicações absolutas ao anticoncepcional e que muitas vezes não é avaliado, investigado nessa mulher, muitas vezes ela começa a tomar por conta própria o anticoncepcional, por outros motivos, não necessariamente pela síndrome, que às vezes ela nem tem esse conhecimento que existe a síndrome, né? Mas falando especificamente do anticoncepcional, que é o tratamento para essa síndrome, o anticoncepcional combinado, né? Que é a pílula anticoncepcional, que tem estrogênio, que tem progesterona, tem contraindicações absolutas, que tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o CDC, ele alerta para isso. E, assim, para chamar atenção, por exemplo, essa mulher que tem uma obesidade com IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 40, essa mulher que fuma e tem mais de 35 anos, essa mulher que tem enxaqueca, que a gente chama com aura, que ela tem pintinhas brilhosos, tem alteração neurológica, essa enxaqueca com aura é proibitiva para fazer anticoncepcional, porque tem mais risco de ter AVC. Essa mulher que teve história de trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. Então, assim, são alterações fundamentais e que você tem que fazer uma pesquisa bem detalhada antes de prescrever anticoncepcional e que a gente sabe que muitas vezes é utilizado por conta própria, porque sim, é verdade, como não precisa de receita, não precisa de prescrição, não precisa de ir no médico, você começa a tomar que a amiga prescreveu, que a mãe falou, mal sabe ou que viu mulher, no Google. Mal sabe a mulher os perigos que ela está correndo em se então, assim, automedicar dessa forma. É o nosso dia a dia e muitas vezes a gente acaba vendo uma paciente que tem contraindicação absoluta à pílula combinada e acaba vindo usando. Então, a gente vai, orienta, a gente troca, e aí dá para usar hormônio só de progesterona, que você consegue controlar também essa síndrome, associado a um hormônio a uma medicação que diminui o excesso de hormônio masculino. Então, acaba também tendo uma boa resposta, mas com acompanhamento sempre regular, individualizando caso a caso. Então, eu alerto para esse tipo de prática, usar o anticoncepcional por conta própria pode ser perigoso. Muito perigoso, doutora, muito obrigada. Gostaria de deixar um abraço aqui para a Paula Austin, que é uma assistente social aqui no município, aqui não, né? Lá no município de Nova Iguaçu, pastor Vanderlei Márcio, é meu cliente querido, e a dona Sara Soares, que está agradecendo, porque nós estamos proporcionando momentos únicos. Fico feliz. Quanto carinho, muito obrigada pela participação de todos. Doutora Amanda Laudier, gratidão pela sua contribuição, pela sua generosidade, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Eu gostaria que depois a doutora deixasse aqui nos comentários as suas redes sociais, por favor. A doutora falou, acho que 2 vezes, mas as pessoas estão perguntando. Então, se possível, deixe aqui nos comentários depois as suas redes sociais. Muito obrigada pelo seu carinho com o público, seu carinho com as mulheres e com o bem-estar das mulheres. Nós precisamos cuidar uma das outras. E a doutora está fazendo isso, com toda certeza. Então, receba a minha gratidão, receba o meu muito obrigado. O Acerto Legal está muito honrado com a sua participação aqui no programa. Obrigada, Luciana, e obrigada pela atenção de todos. Espero ter contribuído, esclarecido e alertado para 2 situações que a mulher passa, né, tão comuns, né, e a menopausa vai acontecer, e a síndrome dos ovários policísticos pode chegar a 16% da população mundial, então é muito prevalente, e espero que tenha ficado claro, e que vocês levem essa informação para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Boa noite a todos, e até a próxima, quem sabe. Tá ok, com certeza. Eu espero que a doutora retorne ao Acerto Legal. E que seja em um futuro bem próximo.
Vamos marcar. Com certeza. Boa noite a todos, boa noite, doutora Amanda, e nós temos um encontro na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na página da Acerto Legal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.